Durante uma live do Análises Fonais, o Kim Kataguiri falou sobre como o Brasil vai quebrar em breve. O governo Lula, hein? Dessa vez não sou eu, não é? Quando eu apresentei lá a PEC do equilíbrio fiscal era o Kim. Agora o governo Lula indica risco de apagão no orçamento a partir de 27, devido a precatórios e emendas. Primeiro assim, já tá errado porque não é por causa de precatório e emenda não, é por causa do próprio, também é precatório e emenda, mas, opa, valeu aí o novo membro, Wesley, seja bem-vindo Wesley ao Valete Plus. Não é só por causa de precatório e emenda, é principalmente porque o governo revogou o teto de gastos, fez com que os gastos obrigatórios avançassem, aprovou o arcabouço fiscal, fez também com que a gente fosse obrigado a aumentar os nossos gastos. Gente, vamos lá, eu já falei essa explicação sobre o arcabouço várias vezes, mas para quem ainda não escutou, o arcabouço fiscal é basicamente um modelo em que o governo parte da seguinte premissa: olha, o governo precisa gastar. Se a gente tá bem, se a gente tá mal, o governo precisa gastar, tá? Pro governo precisar gastar, a gente precisa arrecadar mais. Muito bem, essa é a premissa do arcabouço fiscal. E aí o que acontece, né? O arcabouço fiscal diz que o aumento de gastos, ele vai ser determinado pelo aumento da receita, né? Ou seja, quanto mais o governo arrecadar, mais o governo vai poder gastar. Só que o primeiro erro, ele estabelece um mínimo de 0,6% real, ou seja, o governo precisa gastar inflação, né, mais 0,6%, mesmo que a arrecadação despenque. Seja bem-vindo ao Valete Plus, Vitor. Mesmo que a arrecadação despenque, o governo é obrigado a gastar 0,6 real. Então já tá errado aí. Se no momento de crise eu preciso enxugar os gastos, não faz sentido eu me obrigar por lei a gastar mais. Muito bem. Aí quando, né, o governo vai bem, você coloca um limite de 2,5%, né, de gasto real, que também pro Brasil é um limite patético, porque 2,5% é muito dinheiro que você pode gastar a mais. Né? Também é um teto que não se... Pra você ter uma ideia, se a gente vai comparar com o teto de gastos do Temer, né, no momento de crise, no momento em que o país tá mal, o teto de gastos do Temer, ou vamos lá, vamos mudar o raciocínio. Quando a economia tá crescendo o máximo, vamos supor que o Brasil tá lá crescendo 15% ao ano. O teto do Temer estabelece que mesmo a gente crescendo 15% ao ano, a gente só pode gastar a mesma coisa que a gente gastou no ano passado, corrigido pela inflação. Já no teto do Lula, do Haddad, se cair 15% o nosso PIB, a gente tem que gastar mais do que o teto do Temer se o país estivesse crescendo 15%. A gente tem que gastar inflação mais 0,6 real, né? Então, é um negócio esquizofrênico, porque o governo gasta mais de acordo com a receita, mas ao mesmo tempo ele precisa de mais receita para gastar mais. É um ciclo infinito, né? E aí o que acontece? Existem os gastos obrigatórios, que é aquele gasto que o governo é obrigado a fazer pela Constituição, né? Não há outro país no mundo que tenha tanto gasto obrigatório quanto o Brasil. No mundo desenvolvido existe um negócio chamado Spending Review, né? Que é você rever os gastos que foram feitos para saber se o gasto funcionou ou não funcionou. Seja muito bem-vindo, Diego, obrigado aí pelo Valete Plus. Você vai rever os gastos para saber, ó, funcionou ou não funcionou? A gente precisa tirar da educação, colocar na saúde, tirar da saúde, colocar na segurança. Tem flexibilidade sobre o orçamento. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. No Brasil, não. 92% dos nossos gastos são obrigatórios. Então, em 92%, o governo, ainda que ele queira, não pode mudar a política pública. Não pode tirar de onde não tá funcionando e colocar numa coisa mais eficiente. Não pode fazer revisão. E agora a situação vai ficar ainda pior, porque como tem muito gasto vinculado à receita e não se vincula a gasto à receita, isso é assim, uma coisa que o mundo aprendeu há 40 anos, vincularam tanto que esses 92 obrigatórios vão transformar em 94, 96, 98, mais de 100% dos gastos vão ser obrigatórios. Não vai sobrar nada para gasto discricionário. E tem muita despesa que é feita com gasto discricionário, que depende de gasto discricionário. Então, você que é um estudante que fez o L, que depende de bolsa para fazer a sua pesquisa científica, gasto discricionário, você não vai ter. Bem-vindo aí, Gustavo, obrigado pelo Valete Plus. Você não vai ter a sua bolsa. Você não vai ter o Vale Gás, você não vai ter o Bolsa Família, é um gasto discricionário. Minha Casa Minha Vida é um gasto discricionário. Os principais programas que servem de vitrine pro governo federal são gastos discricionários, a gente não vai ter espaço para isso. Olha lá, o próprio governo, as projeções anunciadas pelo próprio governo, indicam risco de apagão da máquina pública devido a restrições no orçamento a partir de 27. Reinclusão de precatórios sob o limite de gasto do arcabouço fiscal tira boa parte do espaço para despesas não obrigatórias e o que sobra ainda precisa ser repartido com emendas parlamentares. O PLDO
PDO, que é o Projeto de Diretriz de Leis Orçamentárias, se refere ao ano de 26, mas também traz projeções para os 3 anos seguintes. As atenções se voltam a 27, quando o espaço para gastos de custeio e investimento incorre 86 bilhões de uma vez. Pelas estimativas, as despesas discricionárias não obrigatórias cairiam de 208 bi, né, ano de eleição, para 122 bi no exercício seguinte. Desse valor, ainda tem uma reserva de 56 bi para emenda parlamentar. Na prática, o próximo presidente da República vai ter 65 bi para gastos do próprio executivo. Isso significa, gente, paralisar, fechar todos os programas que eu coloquei para vocês. Existem 30 programas nesse sentido. Todas as políticas ambientais, não vai ter dinheiro. Segurança pública, não tem verba carimbada pela Constituição, é gasto discricionário. Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, Vale Gás, Pé de Meia, programas, né, que o próprio governo Lula se vangloria de serem a vitrine, de serem o que há de melhor no seu governo, e mesmo programas que existem há muito tempo, né? Todas as políticas ambientais, você que é um cara que vota na esquerda por causa da suposta preocupação deles com o meio ambiente, zero! Vai ter zero para qualquer defesa de meio ambiente. Não vai ter dinheiro para financiar a IBAMA, não vai ter dinheiro para financiar a ICMBio, não vai ter dinheiro para financiar a FUNAI e FAM, né? Zero. Nós não vamos ter despesas discricionárias, né? Baixa mais um pouco, vamos ver mais um pouquinho a análise dos... explicar o que é custeio, eu já falei pra vocês. Em 28 fica mais dramático, com espaço de apenas 59 bi, dos quais 58 é emenda parlamentar, ou seja, 1,5 bilhão de reais para tudo isso que eu falei, tá? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, CAPS, proteção ao meio ambiente, segurança pública, enfim, esse é um desastre. E qual que é o grande problema? A gente precisa estar vacinado, porque o discurso do governo vai ser de que, olha, vamos lá, primeiro, eu tenho muita convicção de que se desenha uma derrota certa do PT e de que o Lula não é candidato, porque ele tá vendo que se ele disputar ele vai perder e ele não quer fechar sua biografia com uma derrota. Muito bem. Para além do Lula não ser candidato, também acho que quem quer que seja o candidato da esquerda, e o principal pode ser o Haddad, pode ser o Camilo Santana, vai levar um cacete pela falta de popularidade do Lula e da esquerda durante esse governo, cuja economia só vai piorar, a situação de segurança pública só vai piorar, então não tem perspectiva de melhora para esse governo. Mas aí qual que é o problema nisso? Ganha um governo de direita. Assume em 2027, vamos lá, assume o presidente da República da missão, assume a presidência da República. Ele já vai assumir tendo que promover um corte brutal, né, nas contas públicas, em praticamente todas as pastas, porque o governo deixou tanta despesa obrigatória que o próximo governo vai ter que cortar tudo. Vai ter que fazer o corte na educação, vai ter que fazer o corte na saúde, vai ter que fazer uma nova reforma da Previdência, vai ter que desvincular o salário mínimo do benefício de prestação continuada, né, e de outros benefícios, vai ter que acabar com a bônus salarial, vai ter que tomar uma série de medidas que aí o PT vai falar, lá, tá vendo? Foi só a gente sair que cortaram da educação, cortaram da saúde, cortaram sua previdência, que desvincularam o seu benefício do salário mínimo, né, justamente por causa de uma armadilha que eles deixaram nesse período todo governando o nosso país. Aí eles vão se voltar e vão jogar toda a culpa no próximo governo de direita, que já vai começar o primeiro ano, o primeiro governo não vai conseguir fazer nada em termos de investimento, de nova política pública, tirando assim, endurecer regras para segurança pública, em termos assim de novas obras, novos programas, inaugurações, nada. Ele vai só poder arrumar a casa. Só poder arrumar a casa para começar a trabalhar ali no segundo ano de mandato. E a gente tem que estar vacinado, né, para quando isso acontecer, a gente saber exatamente o que dizer, como rebater, ter o nosso enfrentamento midiático para não deixar o eleitorado, o grande eleitorado que não se interessa por política, que não lê sobre política, sobre economia, que não entende aquilo que está acontecendo no país, não deixar ele ser enganado, né, e promover uma volta, né, da esquerda, do PT, ao poder. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.